Continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mitchell. Propósito. Ao começar a experimentar cada vez mais as aventuras que Deus pode criar em situações cotidianas, você se verá envolvido nas tarefas diárias com uma percepção completamente nova de propósito. Começará a esperar que Deus o surpreenda a qualquer momento com uma oportunidade de consequências eternas. Idas à academia, visitas ao mecânico ou cada estada em seu local de trabalho se transformam, em sua mente, em excursões finamente veladas ao reino das possibilidades divinas. Você começará a se perguntar: o que será que Deus está tramando nessa situação? Parte da empolgação dessa perspectiva é que você começa a ver a mão de Deus mesmo por trás de acontecimentos e circunstâncias difíceis. Algum tempo atrás, nossa igreja passou a publicar sua própria revista, a fim de fazer uma reportagem sobre um hospital que estávamos ajudando. Enviamos nosso editor, Rob Winks, o nosso fotógrafo Larry Kaiser, ao Haiti. A semana transcorreu conforme o planejado, até eles chegarem ao aeroporto e embarcar no avião fretado de 6 lugares, a fim de voltar para casa. De repente, 2 soldados que haviam participado de uma tentativa fracassada de golpe pularam a cerca de segurança do aeroporto e invadiram a pequena aeronave carregando metralhadoras e explosivos. Em um inglês sofrível, exigiram ser levados imediatamente para Miami. Era uma situação perigosa que podia terminar em desastre. Rob e Larry, contudo, foram capazes de encarar aquele apuro como algo que tinha um propósito divino. Depois que o avião decolou, eles conseguiram amenizar a tensão, perguntando aos 2 homens assustados sobre a família deles. Antes que se dessem conta, as armas foram colocadas de lado e eles estavam compartilhando latas de refrigerante. À medida que continuavam a conversar e até rir juntos, como se isso não fosse suficiente, antes de o voo terminar, Rob e Larry desenharam uma ilustração do Evangelho num pedaço de papel, na tentativa de explicar o amor de Deus e o perdão que ele oferece por meio de Cristo. Para Rob e Larry, não fazia muita diferença quem eram aqueles homens e o que haviam feito. Eles continuavam a ser importantes para Deus e precisavam saber disso. Foi essa consequência que deu propósito ao que poderia ter sido uma situação difícil e arriscada. É incrível perceber que aquilo que fazemos todos os dias tem um significado no quadro maior do plano divino. Realização. Quando começamos a participar do resgate de pessoas não religiosas e a procurar o propósito dos acontecimentos do dia a dia, passamos a experimentar um senso de realização que transcende a esfera da experiência cotidiana, o que mais poderia ser comparado a se tornar um instrumento nas mãos de Deus, usado para comunicar seu amor e esclarecer a verdade às pessoas com quem ele se importou tanto a ponto de por elas a morrer. Não há nada mais satisfatório do que anunciar o propósito redentor de Deus para a humanidade. Qual é esse propósito? Ele é resumido em 2 Pedro 3,9, que diz: Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jesus foi o exemplo disso em João 4, quando conversou com uma mulher samaritana de vida nada regular junto a um poço. Não precisamos analisar o diálogo completo para perceber a realização que Jesus sentiu como resultado do breve encontro. Depois disso, quando seus discípulos lhe ofereceram o alimento, ele respondeu: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua boa obra. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Cristo estava dizendo: eu apenas desempenhei uma parte em cumprir o principal propósito de Deus, de alcançar este mundo confuso. E é isso o que me alimenta. Literalmente, leia os versículos mais uma vez. Jesus chamou essa atividade de sua comida. Fez isso por causa do senso profundamente satisfatório de realização
que ocorre quando propagamos nossa fé de maneira contagiante a outras pessoas. Mark, coautor deste livro, tentou falar sobre Cristo a um homem judeu de 57 anos. Imagina o tempo e a energia que ele investiu conversando com alguém que há tantos anos imerso na fé e na cultura judaica. Contudo, quando Mark finalmente orou com aquele homem, levando-o a aceitar Jesus como Messias, pode acreditar que ele sentiu uma realização de primeira categoria. E quando eles se encontraram há um ano depois, para celebrar aquele primeiro aniversário espiritual, Mark mal conseguiu conter sua alegria ao descobrir que o homem estava estudando em um seminário a fim de se preparar para ser ministro em tempo integral. Crescimento espiritual. Esse é um dos mais importantes benefícios do cristianismo contagiante, embora seja bastante negligenciado. Com frequência encontro cristão em declínio espiritual, apegando-se à fé, mas sem avançar muito. O estudo bíblico se torna uma obrigação. A oração é uma fria rotina. O milagre da conversão, antes narrado com grande paixão, é agora uma memória distante e desbotada. Ir à igreja é algo que eles simplesmente fazem, de forma mecânica e com pouca animação. Essas pessoas se arrastam por uma espécie de cristianismo letárgico. Quando, porém, esses cristãos saem do isolamento espiritual e encontram pessoas em busca da fé, algo incrível começa a acontecer. À medida que vivenciam as conversas de alto nível que costumam acontecer com pessoas sem fé religiosa, passam a notar uma espécie de renovação interior. Áreas há muito ignoradas, de repente ganham vida e novo significado. A leitura bíblica, por exemplo, é revitalizada. Eles costumavam pegar a Bíblia de vez em quando, em parte para ver o que poderiam aprender, em parte para aliviar a culpa. Agora sentem que precisam ler e até decorar alguns trechos, a fim de se preparar para o próximo debate espiritual. O mais empolgante é que, além de se preparar para conversar com outros, eles começam a renovar o desejo genuíno de ter novos insights sobre o caráter e a verdade de Deus. Assim, o que começou como o dever de ajudar alguém a transformar-se no desejo pessoal de ter intimidade com o Senhor. Mudanças semelhantes ocorrem na área da oração. Falar com Deus de repente assume um novo propósito. Declamações insípidas são substituídas por súplicas apaixonadas pela salvação dos amigos que caminham para a perdição. E à medida que o progresso espiritual se faz notar em sua vida, o entusiasmo pela oração aumenta, pois surgem novos motivos para agradecer ao Senhor, assim como pedidos urgentes para levar a Ele. Os benefícios não param por aí. Como todos nós sabemos, a parte mais difícil da oração é começar, mas a preocupação por amigos em confusão espiritual pode ser o ponto de partida. E nossas conversas com Deus se espalharão por assuntos de diversas áreas. Mais uma vez, experimentaremos uma vida de oração dinâmica e crescente. O desejo de adorar a Deus também cresce. Como não expressar gratidão a um Deus que estende seu amor a rebeldes como fomos um dia e como muitos nossos amigos ainda são? Naturalmente, você começa a louvar ao Senhor por quem Ele é e por aquilo que faz. Antes que se dê conta, tornou-se mais uma vez um adorador movido pelo coração. E a pureza pessoal? O benefício de se tornar um cristão contagiante é que isso ajuda a manter um padrão elevado de conduta. Aumenta sua consciência de ser um representante de Deus e de que aquilo que você faz importa muito, pois exerce impacto positivo ou negativo na vida de outros. Conheço um homem de nossa igreja que não conseguia deixar o hábito de apostar em corridas de cavalos. Após várias tentativas frustrantes de parar, ele decidirá, relutante, simplesmente conviver com aquilo. Mas então um dos membros de nossa equipe o desafiou. Não pode ser o maior dos pecados, mas porque aquilo prejudicava sua habilidade de influenciar meus amigos para Cristo. Com motivação renovada, esse homem deixou de apostar de uma vez por todas. O interessante é que hoje ele é um dos cristãos mais contagiantes de nossa igreja. Existe outro aspecto importante na área da pureza pessoal. Quando você passa a ser conhecido publicamente pelas pessoas como um cristão sério, elas começam
imediata e instintivamente a observar sua vida. Algumas o fazem por curiosidade, outras pelo desejo de encontrar falhas. De qualquer maneira, isso provê um sistema bem eficaz de prestação de contas. Seus amigos descrentes acabam ajudando você a se tornar um homem ou uma mulher mais espiritual. Que excelente bônus à lista de benefícios pessoais. O último item em nossa lista de crescimento espiritual é a frequência à igreja. A crescente preocupação pelos perdidos afeta nossa participação de duas maneiras. Em primeiro lugar, motiva-nos a tirar vantagem de tudo o que a igreja oferece para nos ajudar a crescer em força e vitalidade espiritual. Segundo, estimula-nos a realizar mudanças em áreas obsoletas, ineficazes ou até mesmo contraproducentes em nossa igreja. Começamos a perceber que a função da igreja é importante demais para ser ignorada. Por isso, com motivação renovada, começamos a ajudar a igreja a se tornar tudo aquilo que ela foi criada para ser, a fim de alcançar as pessoas sem fé religiosa e transformá-las em seguidores comprometidos de Cristo. Não é incrível como nossos esforços para alcançar outros podem tornar-se um catalisador do crescimento pessoal? No entanto, caso isso não seja o suficiente, existem outros benefícios.